Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta segunda-feira, dia 11 de maio. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta semana a flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal durante a pandemia do novo coronavírus. Também na pauta da Corte está o prazo para filiação partidária. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. O plenário virtual do Supremo considera inconstitucional lei de Foz do Iguaçu que vetava discussão sobre gênero na escola. Delegados prestam depoimento em inquérito sobre acusações do ex-ministro Sérgio Moro de suposta interferência política do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Mais cidades adotam lockdown durante a pandemia de Covid-19. Na sessão plenária do Supremo desta semana, os ministros analisam processos relacionados à Covid-19. Os detalhes no comentário da nossa consultora jurídica Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E na pauta desta quarta e quinta-feira, mais uma vez, assuntos relacionados ao combate e enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19, o coronavírus. Na quarta-feira, os ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal devem se debruçar sobre uma decisão cautelar que foi deferida pelo ministro Alexandre de Moraes para afastar algumas exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O ministro deu interpretação conforme a Constituição a alguns dispositivos para afastar a exigência de demonstração de adequação orçamentária em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento da Covid-19. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é válida para todo o território nacional, mas é preciso que seja ratificada, confirmada no plenário do Supremo Tribunal Federal e se alcance pelo menos a maioria absoluta para que ela seja mantida. O ministro Alexandre de Moraes decidiu com base em dois princípios fundamentais da Constituição: proteção à vida e proteção à saúde, mas também disse que a decisão é razoável na medida em que busca também proteger a subsistência de milhares de brasileiros que estão sendo afetados por essa situação gravíssima. E na quinta-feira, um único tema também está pautado. Nesse caso, uma medida cautelar que foi indeferida pela ministra Rosa Weber em uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Progressista, que buscava uma prorrogação por 30 dias do prazo para filiação partidária, desincompatibilização e domicílio eleitoral previsto para terminar no dia 4 de abril de 2020. No dia 3 de abril, a ministra Rosa Weber indeferiu o pedido do Partido Progressista, entendendo que não ficou demonstrado de que maneira as medidas de combate ao coronavírus estariam, de uma certa forma, violando dispositivos da Constituição, como o Estado Democrático de Direito, a soberania popular e a periodicidade do pleito eleitoral para esse ano de 2020, conforme determina a Constituição. Em se tratando de medida cautelar, também em ação direta de inconstitucionalidade, é preciso que seja referendada essa decisão da ministra Rosa Weber no plenário do Supremo. E nós vamos acompanhar essas duas decisões ao vivo no direto do plenário, quarta e quinta, a partir das 14 horas. Eu te espero. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julgou diversos temas de relevância social na última semana. Confira os destaques com a repórter Fernanda Porto. Um dos temas tratados foi a abordagem sobre a ideologia de gênero na rede municipal de ensino de Foz do Iguaçu, no Paraná. Por unanimidade, o plenário virtual do STF julgou inconstitucional artigo da lei que proibia a abordagem nas escolas. A ação foi de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que destacou que a proibição foge das diretrizes da educação nacional e ainda fere o princípio constitucional da isonomia, voto que foi seguido pelos demais ministros.
Outra decisão de destaque foi que a concessionária de energia elétrica não pode ser obrigada a investir em proteção ambiental. O entendimento foi firmado por maioria de votos. O relator, o ministro Marco Aurélio, votou no sentido de que há competência concorrente entre o Estado e a companhia elétrica. Voto que foi vencido. A maioria do plenário virtual seguiu divergência aberta pelo ministro Luiz Fux no sentido que é constitucional a interferência do Estado no contrato firmado previamente. Também por maioria de votos, o plenário virtual firmou o entendimento de que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar qualquer tipo de ação penal. Por 9 votos a 2, a maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, que destacou que a divisão da competência entre os órgãos do Poder Judiciário são definidas pela Constituição Federal. Representantes da comunidade LGBT+, comemoraram a decisão do Supremo Tribunal Federal que liberou a doação de sangue por homossexuais. Em sessão virtual, a maioria dos ministros entendeu que o impedimento é inconstitucional. Os ministros analisaram normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proibiam a doação de sangue por homens que tiveram relação sexual com outros homens ou com parceiros deles nos últimos 12 meses. O relator, ministro Edson Fachin, entendeu que não se pode impedir a doação de sangue de uma pessoa com base em critérios que ofendem a dignidade humana e que a possibilidade de doar deve levar em conta condutas de risco e não a orientação sexual. Os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello discordaram do relator e consideraram que as restrições impostas pela Anvisa e Ministério da Saúde são baseadas em critérios técnicos. Mas por 7 votos a 4, o plenário do Supremo entendeu que tanto a portaria do Ministério da Saúde quanto a resolução da Anvisa são inconstitucionais e geram preconceito. Os ministros concordaram com o argumento do autor da ação, o Partido Socialista Brasileiro, de que os riscos de contrair uma doença sexualmente transmissível vêm do comportamento e não da orientação sexual. Este advogado, que atuou como amigo da corte no julgamento, comemora a decisão e diz que ela acaba de vez com um conceito já ultrapassado. Essa decisão do Supremo acabou de vez com a noção nefasta de grupo de risco, que já está superada pela ciência médica mundial desde os anos 90. Desde então, se sabe que você não deve considerar o grupo social do qual a pessoa faz parte, ou mesmo o sexo da pessoa com quem ela pratica atos sexuais. O que deve ser analisado é se esse ato sexual foi ou não uma prática de risco. Para a diretora de hemoterapia do Hemocentro de Pernambuco, a decisão veio num momento muito importante. O centro está com menos da metade de seu estoque. Com a pandemia do Covid-19, o Hemop sofreu uma grande baixa nos seus estoques de sangue. E nós precisamos continuar atendendo aos pacientes que necessitam do produto, principalmente os pacientes de cirurgias de urgência e os pacientes de oncologia, como também pacientes de doenças crônicas, como os renais e os pacientes hematológicos. Então, é preciso a gente repor esse estoque. E só podemos repor esse estoque com a solidariedade de você, doador de sangue. O cantor Lucas Ribeiro também comemorou. Ele lembra que doar sangue era uma vontade antiga. Quando eu descobri há muitos anos atrás que eu não poderia doar sangue por eu ser gay, a primeira sensação que eu tive foi de tristeza. Tristeza, pois doar sangue sempre foi uma vontade minha, e tristeza pelas pessoas que precisam da doação de sangue. E, sobretudo, revolta, porque eu acho revoltante uma lei baseada em um preconceito. Eu acho isso inaceitável. Mas hoje, mais de 2020, eu posso dizer, finalmente, eu posso doar sangue. Um alívio também para Tiago Peniche. Ele conta que quando o amigo se acidentou, precisou reunir um grupo para tentar doar, sem passar por constrangimentos. Para doar sangue, para ajudar alguém, a pessoa vai passar por constrangimento. Cara, a gente só quer ajudar uma pessoa, sabe? A gente só queria doar sangue, ajudar um colega, né? Então, realmente, era um processo muito burocrático, era um processo muito injusto, e eu estou imensamente feliz que isso vai finalmente acabar. Eu estou imensamente feliz e isso realmente me encoraja, me motiva a doar sangue, a me tornar um doador de sangue
ferrenho e convicto, fixo, né? Agora eu vou realmente sempre estar doando sangue. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, presidentes da primeira e da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, cancelaram as sessões desta terça-feira. As turmas vão se reunir novamente no próximo dia 19, a partir das 14h. As sessões das turmas e do Pleno do STF estão sendo realizadas por meio de videoconferência, em razão das medidas adotadas pela Corte no combate à disseminação do novo coronavírus. E veja a seguir, Ministério Público de São Paulo denuncia manifestantes que fizeram ameaças ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. O Ministério Público de São Paulo denunciou 2 homens que participaram de um protesto em frente ao prédio onde mora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na capital paulista. Eles são acusados de ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. De acordo com o MP, os manifestantes usaram um carro de som para ameaçar o ministro e a família dele. A promotora responsável pelo caso, Alexandra Milaré Santos, também pediu que as penas fossem agravadas pelo fato de os crimes terem sido cometidos contra funcionário público em razão de suas funções e durante a calamidade pública da pandemia do novo coronavírus. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um usuário de drogas condenado e em liberdade condicional pode voltar a ser preso, mesmo quando flagrado com uma quantidade de substância considerada para consumo próprio. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a instauração de ação penal por posse de drogas para consumo próprio no curso do período de prova é causa da revogação facultativa da suspensão condicional do processo, ou seja, cada caso é um caso. Com isso, o STJ cassou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concluiu que, em tal situação, a suspensão do processo deveria ser revogada obrigatoriamente. O ministro Ribeiro Dantas, relator do recurso no STJ, observou que, pelo acórdão do Tribunal Paulista, a posse de drogas para consumo próprio não foi descriminalizada, mas apenas despenalizada, o que geraria os mesmos efeitos secundários que qualquer outro crime, como a reincidência. Entretanto, o ministro destacou que já há entendimento do tribunal que a condenação por posse de drogas para consumo próprio não deve constituir causa de reincidência e, portanto, a revogação da suspensão condicional do processo deve ser facultativa. Com a decisão, a 5ª turma encaminhou o processo para que o juiz de primeira instância analise se é o caso de revogar a suspensão condicional do processo ou de declarar a extinção da punibilidade, caso tenham sido cumpridas todas as obrigações impostas ao acusado. Superior Tribunal de Justiça determina que seja feita reavaliação periódica da prisão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso desde 2016 por força de vários decretos de prisão. Em um deles, o TRF da 2ª Região condenou Cabral a pena de 22 anos e 8 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de milhões de reais no Brasil e no exterior, apurados na Operação Eficiência. Ao decretar a sentença em julho de 2018, o juiz decidiu manter a prisão cautelar do acusado. Agora, a defesa apresentou um habeas corpus no STJ, pedindo a revogação da sentença, alegando desrespeito ao prazo de 90 dias para reavaliação das prisões preventivas, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, que entrou em vigor em janeiro deste ano. Ao analisar o pedido, o ministro Rogério Schietti Cruz considerou que não seria possível determinar a soltura automática do ex-governador sem qualquer ponderação, apenas porque não ocorreu a revisão da prisão no intervalo de 90 dias. O relator indeferiu o habeas corpus, mas determinou que o TRF2 se manifeste sobre a situação prisional de Cabral. Uma associação de ensino superior foi condenada por expor na internet a reintegração de um professor ao trabalho.
Segundo o profissional, foi criado um abaixo-assinado para que ele não voltasse a trabalhar na instituição por questões ideológicas. A atitude teve o incentivo da coordenadora do curso de Direito. O processo envolve a Associação de Ensino Novo Ateneu de Curitiba, no Paraná, e um professor de Direito. Na reclamação trabalhista, o profissional alegou que havia sido reintegrado ao trabalho 4 anos após ter sido demitido de forma vexatória na frente dos alunos, por questões ideológicas e filosóficas. Ao voltar ao trabalho, o professor descobriu a exposição na internet com o abaixo-assinado, mas acabou se desligando do local devido a pressões da direção. No Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, o professor pediu o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho e o pagamento de danos morais. O TRT negou o pedido por entender que não houve ato discriminatório, já que foi iniciativa do profissional sair da instituição de ensino. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho reformou a sentença. Segundo o relator do caso, o ministro José Roberto Pimenta, houve intenção maliciosa da associação de ensino e tentativa de intimidar não só o professor, mas também a todos os empregados. Diante da gravidade do caso, a associação foi condenada ao pagamento de R$50 mil. A decisão foi unânime. Durante a quarentena, com o trabalho feito de casa, a Justiça de Mato Grosso mostra que também é possível ser solidário. Uma ação no município de Pedra Preta, interior do estado, tem ajudado muitas famílias. É a campanha Seja Generoso. Diante da quarentena pelo Covid-19 que estamos vivendo, decidimos realizar aqui na comarca de Pedra Preta a campanha Seja Generoso. Campanha esta que visa a arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Esta campanha está sendo realizada em frente ao fórum em uma tenda montada, onde de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, as pessoas poderão fazer as suas doações e as pessoas mais necessitadas poderão retirá-los. Sempre lembrando que as pessoas devem comparecer ao fórum com as suas máscaras e que no fórum estará disponível álcool em gel. Atitude louvável, hein? E no próximo bloco, delegados prestam depoimento em inquérito que apura suspeita de interferência na política na Polícia Federal. E agora, no intervalo, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. Regulamentação do Conselho Nacional de Justiça torna mais fácil, rápido e barato reconhecer um documento brasileiro no exterior. Voltamos em instantes. Justiça, para mim, é quando se dá oportunidade para que todas as pessoas de classes sociais, raça, sexo, sejam tratadas da mesma forma. A Polícia Federal ouviu hoje depoimentos de Maurício Valeixo, ex-diretor da Polícia Federal, do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e do ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad. Eles foram ouvidos no inquérito que apura suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na corporação. O ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, prestou depoimento na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba nesta manhã. Valeixo é pivô da crise que levou à saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo. Na sede da Polícia Federal em Brasília, ainda prestaram depoimento Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Informação, e o delegado Ricardo Saad, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Os depoimentos dos delegados em Curitiba e no Distrito Federal foram acompanhados pelos advogados do ex-ministro Sérgio Moro. Amanhã, os delegados responsáveis pelas investigações vão ouvir no Palácio do Planalto, às 3 horas da tarde, os ministros Braga Neto, da Casa Civil, Augusto Heleno, da Segurança Institucional e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência da República. E na quarta-feira será a vez da deputada Carla Zambelli prestar depoimento no inquérito. Na sexta-feira à noite chegou ao STF a gravação da reunião ministerial em que, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente da República teria tentado interferir na Polícia Federal. O ministro Celso de Mello liberou o vídeo para que seja analisado pelos investigadores do processo. Depois disso, ele vai decidir se mantém ou não o sigilo da gravação.
O Tribunal de Justiça do Pará bloqueou bens e reteve passaportes de envolvidos na venda de respiradores defeituosos para o governo do estado. Na decisão, o Poder Judiciário determinou o bloqueio de 25 milhões de reais da empresa. As investigações apontam que a fabricante entregou 152 respiradores com defeito ao governo do Pará. Esta é apenas a primeira parte da entrega de 400 aparelhos. O prejuízo estimado é de cerca de 50 milhões de reais. O estado do Pará também pede na Justiça a reposição dos aparelhos ou a devolução do dinheiro. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a multa à fabricante de respiradores pulmonares. No Supremo Tribunal Federal, a fabricante alegou que houve erro na negociação com o Estado sobre a entrega dos equipamentos. Pelo contrato, a empresa deveria ter entregue 50 respiradores à Secretaria de Saúde de Mato Grosso até a última sexta-feira. A multa era de R$ 100 mil por dia de descumprimento. Além disso, o governo federal havia pedido, no mesmo período, a retenção de parte dos aparelhos. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso deu prazo de 72 horas para que o Estado e a União expliquem o impasse. Cresce no país o lockdown, medida para conter o avanço do coronavírus. Nesta segunda-feira, Niterói e São Gonçalo adotaram o confinamento no Rio de Janeiro. São as primeiras cidades do estado a adotar a medida. E mesmo assim, muita gente não respeita. Veja na reportagem de Viviane Novaes. As imagens de um motorista mostram muitos passageiros andando a pé numa rua de Niterói. Eles desceram dos ônibus por causa de um engarrafamento. Agora, me diga, como que esses guardas municipais vão parar essa galera toda aí na pé, ó? É uma fila indiana que vem da Contorno, ó. Ó a galera aqui, ó. Hoje foi o primeiro dia de lockdown em Niterói e São Gonçalo, as primeiras cidades do Rio a adotar a medida. A prefeitura montou barreiras para medir a temperatura de pessoas dentro do carro. De manhã bem cedo, a praia de Caraí estava vazia. Fiscais da prefeitura pararam este catador de lixo. Pelo decreto de Niterói, só podem circular nas ruas as pessoas que trabalham em serviços essenciais, como profissional de saúde ou caixa de supermercado, ou então quem precisa fazer uma compra essencial, em padaria ou farmácia, por exemplo. As pessoas que não estão nessas situações são orientadas a voltar para casa. Se desobedecerem, podem pagar multa de R$ 180 e, em caso de reincidência, esse valor dobra. No lockdown em Fortaleza, no Ceará, os moradores também foram abordados dentro dos carros, o que provocou uma longa fila e engarrafamento. Do alto, a imagem de praias vazias. Mas nem todas estavam assim. Fiscais abordaram pescadores e, de barco, mandaram surfistas para casa. O lockdown é uma medida extrema para se tentar chegar ao índice de isolamento de 70% e conter o avanço do coronavírus. No mundo, o número de mortos já passa de 280 mil. Aqui no Brasil, até o momento, o lockdown foi decretado em 10 municípios do Pará e 4 do Maranhão. No estado do Rio, a medida está em vigor apenas em Niterói e São Gonçalo e no Ceará, em Fortaleza. O jornalista Marco da Escócia, que mora em Fortaleza, conta como está a situação na capital. Você pode sair para comprar itens alimentícios, farmácia, né? Se você trabalhar na linha de frente, seja profissional da saúde, profissional de imprensa, você tem essa salvaguarda aí para poder transitar pela cidade. Mas a gente percebe, infelizmente, que muitos moradores aqui de Fortaleza ainda furam, né, o isolamento. A gente, principalmente nos bairros periféricos, a gente tem relatos de ações, de feiras, de muita gente na rua ainda. No Pará, 91 multas foram aplicadas só nesse domingo por desobediência. Desse total, 50 ocorreram em Belém. O lockdown é uma medida que precisa ser aprovada pela Justiça ou pelo Legislativo. Já a quarentena ou isolamento social não restringe muitas pessoas e não precisa de lei ou ordem da Justiça. O lockdown, na verdade, ele vai se referir a uma quarentena mais acirrada. É uma quarentena em que o Estado vai impor medidas coercitivas de maneira mais firme, mais forte, na suspensão de determinadas atividades, onde vão funcionar apenas aquelas que são consideradas super essenciais.
O Estado vai exigir, inclusive, que o cidadão não saia da sua residência, limitando aí a liberdade de ir e vir, limitando aí também o direito de propriedade. Você tem um carro, você tem um comércio, você tem uma empresa, mas você não vai poder se utilizar, não vai poder prestar os seus serviços em razão do interesse público. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Mas não se esqueça, mande o seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Daqui a pouco tem especial coronavírus. Continue com a gente.